você abrisse então a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 4 até o 7, eu queria que vocês, a uma só voz, lessem a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 4 até o 7, eu gostaria que os irmãos pudessem ler, a uma só voz, o texto sagrado. Vamos lá? Alegrai-vos. Santo Deus, nós nos encontramos diante da Tua Santa Palavra, e para que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nós precisamos da clareza, da iluminação que só o Teu Santo Espírito sabe e pode dar às mentes e corações. Espírito Santo de Deus, ilumina a Tua Santa Palavra nas mentes e nos corações dos meus irmãos, para que o entendimento da Tua Palavra seja sadio e correto. Assim te pedimos, assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, de certo que é natural que nós enfrentamos momentos dolorosos na nossa caminhada nessa terra. De certo é que nós nos deparamos com situações limites, que pode ser que venha a atacar contra o nosso equilíbrio emocional. Pode ser que a gente, então, diante desses momentos, fiquemos abatidos, ansiosos. César brincou um pouco, né? Para alguns, a ansiedade faz cair cabelo. Para outros, de repente, roer unha. Para outros, de repente, úlcera nervosa, e por aí vai. Porque, na realidade, vamos combinar, somos todos gente. Eu costumo dizer que nós somos desumanos quando nós, então, nos deparamos diante de uma aflição, diante de um problema, e nós, então, internalizamos esses problemas, e esses problemas internalizados, então, eles começam a desembocar diversas reações em nós. E aí nós somos desumanos quando a gente não entende a humanidade de Cristo. Porque Cristo, como homem nessa terra, diz para mim e para você: no mundo vocês vão ter o quê? Opa, ele avisou. Ele deixou avisado. No mundo vocês terão aflições, tende bom ânimo. E aí então estamos sujeitos ao sofrimento. Nem o cristão mais piedoso, fervoroso, frequentador de igreja, participante do coral da igreja, do grupo de louvor, ministro de louvor, oficial da igreja, nem a irmã mais piedosa da SAF dessa igreja está isento de passar por um problema, por uma aflição, por uma dificuldade. Cristão também é gente. E a gente identifica na história bíblica alguns irmãos que vivenciaram momentos difíceis. Elias, homem que orava, chovia, orava, parava de chover. Ele, porque uma mulher disse que iria cortar sua cabeça, ele me enclausura numa caverna e pede para si a morte. E é interessante essa situação de Elias, que tem gente lá fora que ensina o seguinte: ora que melhora, ou ora que Deus atende. Elias pediu a Deus que o levasse. Deus não o levou da forma como ele queria. Ele pediu para morrer, ele não morreu. Então logo, nem toda oração Deus diz sim. Vez por outra ele diz não, e não também é resposta.
Então nós nos deparamos com Elias, mas guardadas as devidas proporções, se você for olhar direitinho, até o próprio Cristo passou por esses momentos de aperto. Tanto é verdade que no jardim do Getsemane, quando ele pensava em mim e em você, ele orou ao Pai: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Enquanto ele estava orando assim, o texto sagrado diz que lágrimas de sangue vertia nele. Estava sofrendo demais, angustiado demais, vivenciando as dores que eu e você nós vivenciamos, só que com um diferencial: ele venceu tudo, passou por cima de tudo e nos deixou um legado, então, para que a gente também pudesse vencer os percalços da vida, viver as ansiedades da vida. O apóstolo Paulo sabia de perto o que estava vivenciando quando ele escreve a sua carta aos Filipenses. Quando ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, ele estava querendo ensinar algumas coisas àqueles irmãos. Filipos foi a primeira cidade onde Paulo, na sua primeira viagem missionária, passa. Foram os irmãos de seu coração. Tanto é verdade que ele os louva, vez por outra, em suas cartas. E o porquê desse amor que Paulo tinha por esses irmãos? Foi a primeira comunidade que podemos assim dizer que ele fundou, por mais que fosse uma comunidade pequenina, pobre, financeiramente falando, em relação aos irmãos de Corinto, mas aqueles irmãos ali nunca deixaram de auxiliar financeiramente as viagens de Paulo. E aí vejo a importância de nós termos uma igreja que oferta e que dizima, porque o trabalho ele se dá com a fidelidade de cada um de nós, e as nossas igrejas presbiterianas trabalham dessa forma. E aí Paulo então tem esse amor profundo por esses irmãos. Ele volta àquela cidade algumas vezes. Mas por que Paulo escreve essa carta aos irmãos, aos filipenses ali? Ele tinha o desejo de agradecer o auxílio que recebia. Ele tinha anunciado aos irmãos de Filipos que Timóteo estaria ali. Ele adverte a comunidade sobre a divisão causada pelo espírito de competição e egoísmo. Ele vai prevenir a comunidade contra os pregadores judaizantes, dizendo que a salvação ela vinha através das obras, só se as pessoas realmente se circuncidassem poderiam então receber a salvação. E o que Paulo vai ensinar, não somente para os irmãos de Filipos, mas para outros irmãos também, que a circuncisão maior é a do coração, ou seja, nada de obra, a obra é consequência daquele que é convertido. Ele vai relembrar aos cristãos de Filipos que a autenticidade do evangelho anunciado e vivido está na cruz de Cristo. Diante desses conselhos, então, que o apóstolo Paulo ele vai enviar aos irmãos de Filipos, ele, nesse momento, no encerramento da sua carta, ele vai ensinar algumas coisas que eu queria refletir juntamente com você na manhã desse dia. Percebem os irmãos que eu fiz questão que os irmãos lessem a partir do versículo 4. Apesar de que a mensagem vai ser baseada no 6 e no 7. Mas por que eu fiz questão que os irmãos lessem o versículo 4? O apóstolo Paulo não estava nos Lençóis Maranhenses. O apóstolo Paulo não estava na orla da praia do Calhau. O apóstolo Paulo não estava numa pousada. O apóstolo Paulo não estava no meio dos seus familiares, nem dos amigos, celebrando uma grande festa. Quando ele dá esse imperativo, alegrai-vos no Senhor, o apóstolo Paulo está preso, algemado e quase ficando cego. Costumo dizer que eu gosto de conversar com quem tem a oferecer. Desde pequeno eu sempre gostei de conversar com os mais experientes, porque é na experiência e é na vivência dos experientes que a gente erra menos. Então o apóstolo Paulo começa a ensinar para a gente como é que eu e você, nós vamos
vencer a ansiedade que nos assola nos nossos dias. E aí, o primeiro passo da cura da ansiedade é, como diz o apóstolo Paulo, procurar o especialista. Diz o texto sagrado: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Meus irmãos, Deus deve ser o primeiro a saber aquilo que nós estamos sentindo. Com o advento da tecnologia, Facebook, Instagram e por aí vai, os famosos emotions colocam ali como é que está o estado da pessoa. A pessoa às vezes já acorda já botando uma carinha de triste, ou seja, ela está triste. A pergunta é, se essa pessoa professa o Senhor, se essa pessoa está vivendo a comunhão do Senhor, se essa pessoa é membro de igreja, ela não deveria primeiramente dizer o que está sentindo para o Senhor? Uma outra coisa, quando nós estamos sentindo uma dor no corpo, qual seja o local do corpo que estejamos sentindo dores, nós, via de regra, nós procuramos o clínico geral. Uma vez identificado o local do problema, ele vai e indica o especialista. Se eu estou com problema de visão, oftalmologista. Problema ortopédico, ortopedista. Coração, cardiologista. Meus irmãos, não dá para inverter essa ordem, porque se nós invertermos essa ordem, problema nos olhos, procurar cardiologista e por aí vai, não vai ter solução do problema. Percebe que na nossa caminhada cristã, a gente precisa de procurar o Todo-Poderoso em primeiro lugar? Percebe que não dá para nós tentarmos resolver os nossos problemas segundo o nosso conhecimento e experiência, sem primeiro consultar o Deus Todo-Poderoso. Deus deve ser então, insisto, o primeiro a quem nós devemos dar o conhecimento das nossas aflições. Não foi assim que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu... É isso aí, o alívio só pode vir do Senhor. E pode ser que se eu e você nós não estivermos aliviados aqui e agora, mesmo estando diante do Senhor, na casa do Senhor, pode ser que a gente não tenha procurado o Senhor ainda. Se há alguém interessado nas nossas aflições, esse é Deus. Ele é o especialista no tratamento e na cura da ansiedade. E aí pode ser que a solução ela esteja fora do nosso alcance. Pode ser que o estado que estejamos vivenciando seja aquele status quo que nós demos o seguinte nome: pastor, desculpa, a minha situação é impossível de ser solucionada. Que beleza! Nós servimos ao Deus dos impossíveis. Então logo, eu e você, em primeiro lugar, procuremos o especialista. O texto continua: uma vez que nós procuramos o especialista, e aí falando de médicos, né? Pode ser que eu tenha algum médico aqui entre os irmãos, ou uma médica. Uma vez que se procura o especialista, ele prescreve o remédio. Não é assim que funciona? Nós saímos de lá com aquela lista de remédios a serem aplicados e ministrados em nós mesmos, ou então num parente nosso. E o apóstolo Paulo vai ensinar para mim e para você que uma vez que a gente procura o especialista, ele também prescreve o remédio. E o remédio que está expresso na palavra do Senhor: oração e súplica. Oração e súplica. Uma das rainhas da Inglaterra mais sanguinária que existia no século XVI, Maria Tudor, ela dizia que não temia nenhum exército que fosse contra ela. Tinha medo não, mas ela tinha medo de um homem chamado John Knox, porque ela dizia que quando aquele homem ajoelhava, ela tinha muito medo.
Nós temos um meio de graça estabelecido por Deus, dado por Deus para mim e para você: oração. Por que será que muitas vezes nós conversamos com tudo e com todos, mas nós esquecemos de ter um momento de oração? Os irmãos têm um ambiente muito propício para poder falar com Deus. Ontem eu fiz isso na parte da tarde. Acabei o almoço com um amigo, o amigo me deixou no hotel, peguei as sandálias, fui me encaminhando até a praia, tirei as sandálias e fui caminhando. Eu devo ter caminhado uns 2 quilômetros mais ou menos, olhando para a natureza e falando com o Todo-Poderoso e chorando: Senhor, está aqui a minha vida, cuida de mim, cuida dos meus, cuida da tua igreja. Em algum momento da caminhada eu orei e disse ao Senhor: Senhor, me salva de mim mesmo. Oração e súplica, remédio de uso contínuo. Meus irmãos, esse remédio não tem contraindicação. Quanto mais você usa, melhor você fica. Ele não te dá problema não, muito pelo contrário, te aproxima mais do Todo-Poderoso. Você começa a entender um pouco mais da vontade dele, do querer dele na sua vida. E aí pode ser que de repente aos olhos dos outros tudo esteja desabando, mas se você estiver diante do Senhor, o mundo irá dizer, os teus vizinhos irão dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por ele, por ela. E você vai responder: grandes coisas o Senhor tem feito por mim, por isso eu estou alegre. Tudo aquilo que aflige a nossa vida deve ser levado a Deus em oração, oração e súplica, remédio de uso contínuo, não somente em momentos críticos, não somente em momentos críticos. Para finalizar, procura-se o especialista, aplica-se o remédio. Nós saímos muitas vezes de uma cirurgia, o médico dá alta e dá a seguinte recomendação: olha, vá para casa. Quando você chegar em casa, repouso absoluto. Falar de repouso absoluto para quem é sanguíneo, para quem é acelerado, é um problema sério. Para quem é hiperativo, ele me chamou de careca, a gente tem uma amizade, eu posso falar. Para quem é hiperativo, né, doutor César? Falar para sossegar, falar para repousar é um problema tremendo. Mas quando eu e você tomamos as providências recomendadas por Paulo, o resultado é aquela paz indescritível. A despeito de tudo, é aquela paz que não dá para colocar numa bancada da ciência e explicar o que o resultado dela dá. Não dá, é uma paz que excede todo e qualquer entendimento. E aí eu me lembro da época de mocidade, de garoto na igreja, onde nós cantávamos: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, não olho as circunstâncias, não, eu olho o seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, ele acrescenta um ingrediente interessante na oração e na súplica: ações de graças. Eu tenho aprendido, diante de tantos problemas que vivencio, ainda que a solução não chegue, mas eu tenho aprendido a dizer assim para o Senhor: Senhor, muito obrigado, porque resolvido já está. Já coloquei diante do Senhor, o Senhor sabe, então já quero lhe agradecer, porque resolvido já está. Percebe que Paulo está preso, algemado, uma prisão fétida, úmida, mas ele está ali. Olha, se alegrem no Senhor. Ele não sabia se ele seria solto ou não, se ele seria morto ou não, mas ele está dizendo: alegrem-se no Senhor, descansem no Senhor.
Mesmo ansioso, o crente em comunhão com Deus, quando ora especificamente por uma aflição, ele agradece antecipadamente à disposição de Deus em atendê-lo. E o crente sabe que Deus está no controle e no comando de tudo. Nada foge ao seu controle. Por isso, ficamos tranquilos e descansamos. Meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana do Calhau, quando você se sentir muito ansioso, converse logo com Deus, mesmo que a solução esteja ao seu alcance. Ele lhe apontará a melhor solução. Converse objetivamente, não faça rodeios, não tente barganhar com o Todo-Poderoso, seja honesto, fale com Ele. Agradeça a Deus antecipadamente pelas providências que Ele já está tomando. Mas pastor, a solução ainda não veio, mas Ele está providenciando. E por fim, vou usar um trecho da música do pastor Paulo César, do Grupo Logos, alguém que eu admiro muito. E ele, pegando o texto sagrado, porque eu admiro mais ainda por conta disso, porque as suas composições, elas vêm da palavra do Senhor, e ele vai dizer assim na sua música: descansa no Senhor, espera nele, pois ele é a tua salvação, ele é o teu castelo, castelo forte é o nosso Deus, e o teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor, e Ele agirá. Que Deus nos abençoe.